gostei de dançar, sempre gostei de maquiagem e a minha junção com a arte foi por meio de maquiagem para cenas de teatro. Com isso, eu conheci mais um pouco assim, do mundo da moda e também comecei a ir em treinos de dança da cultura de rua mesmo, né, das danças de rua. E assim eu conheci o voguing. Conheci o voguing antes da cultura ballroom, né? Então, o meu primeiro contato realmente foi aprendendo a dançar numa sala feita para isso, né, numa sala com um espelho e tudo mais. Mas a partir do momento que eu tive a vivência da ballroom, eu comecei a frequentar outros lugares que não tem tanto acesso assim, né, financeiro para estrutura de manutenção de cena, assim. Eu conheci a Ballroom em 2018, 2019, já estava na faculdade. E a minha amiga Kiara Diablo, que fazia o curso de dança enquanto eu fazia o curso de letras lá na UFG, falou pra mim que tinha conhecido uma pessoa, né, que veio a ser a minha mother e mother da Kiara na época também. A Rodrigue Howitch. E aí a gente começou a colar com a Rodrigue, que já era professora de dança, do contemporâneo também, e fazia o movimento do Vogue, as primeiras movimentações de ballroom também, né, junto com outros coletivos aqui em Goiânia. É difícil dizer isso, mas a ballroom me salvou. A ballroom me salvou porque quando eu conheci a ballroom eu estava em processos de transição de gênero e desde os 9 anos de idade eu lido com transtorno alimentar e automutilação. A ballroom ela apareceu para mim nesse sentido de orgulho, de empoderamento mesmo e de entender que a forma como eu sou e como eu lido com as coisas e como eu me expresso não é um problema. Então, ela me salvou nesse lugar de me dar um novo ambiente de conforto, de me dar novas pessoas de conforto, de segurança, né? Pessoas de segurança. A família Ballroom, ela fala muito sobre isso, assim. Eu até trouxe no meu Zinão algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês, assim, em relação dessa pesquisa do que é o sangue, né? Porque a Ballroom, ela surge nesse contexto do surto do HIV/AIDS nos anos 80 lá em Nova York, né? Que tem tudo a ver com sangue. E aí a gente entende que na Ballroom as famílias, elas são pós-sanguíneas, né? A gente não tem esses laços de sangue pra juntar a gente, mas os nossos laços emocionais e os nossos laços de vivência, né, fazem com que tudo faça sentido, assim, então... Desde que eu entrei na ballroom, eu comecei a ver pessoas da minha cor, com meu cabelo, com minha altura, a minha expressão de corporalidade mesmo, em vez de ser aquilo tudo que a gente vê numa mídia, corpos branquíssimos, magérrimos, lisos, polidos. Então, eu me reconheci uma pessoa não binária depois de muitos anos. Eu fortaleci a minha identidade negra, sendo uma pessoa parda, de pele clara. Então, assim, você passar a ter orgulho de quem você é, reivindicar, demarcar espaços. Dentro da nossa comunidade LGBT, né, dentro da nossa comunidade queer, existe muito a realidade de pessoas que têm vida dupla, né, e isso é uma realidade dentro da Ballroom também. Existem pessoas que elas não conseguem performar e ser o que elas são fora da ball, só dentro da ball, né, elas só conseguem acessar uma vida boa ou o mínimo de direitos quando elas performam alguma cisnormatividade, né. Quando eu conheci a Ball, ela meio que trouxe esse lugar de confiança pra mim, pra fora da Ball também, sabe? Então, antes, as coisas que eu acessava e as expressões que eu acessava na Ball, eu comecei a conseguir acessar essas coisas fora da Ball. Com o seu protagonismo trans, a gente tem mais essa coisa de saber como que o outro tá, o que tá acontecendo, quem que vai fazer a próxima Ball, se precisa de ajuda, precisando de uma roupa, de um Uber, de um ônibus. Eu conheci a Casa de Onígia em 2023, estava mais próxima, né, que são os meus irmãos, Jay, Carpa, Sodré, Onígia. E eu tinha acabado de terminar esse meu ciclo com a House of Witch, que foi essa primeira house que eu disse. Então eu tava assim, eu sabia que eu queria continuar
estando na Ballroom, não sabia como isso ia se dar. E aí eu conheci essas pessoas me aproximando mais, né? Já eram pessoas que eu admirava, mas realmente a gente se fortaleceu num vínculo de amizade, família. E aí as Onijas vieram para Goiânia nesse meio tempo de 2023, assim. Ficaram na casa da Jay, eu tava lá também nesse momento mais de confraternização, assim. E tinha uma promessa, assim, pelo menos, porque promessa não, uma prospecção, né, da Onija querer ser a casa de Sodré, de Carpo, DJ e tal. Aí eu fui me aproximando e o tempo foi passando e eu comecei também a ser essa filha. Algo que aconteceu no final do ano passado, que foi em novembro, o anúncio, já era algo cantado desde antes, mas só aconteceu mesmo no final do ano passado. E eu já adorava mesmo, assim, eu ficava hipnotizada com a performance do Papi, que é o Juan Onija, né? Amava, assim, a forma que a Onija é mesmo selvagem, no sentido de ter domínio sobre o corpo de uma forma muito espirituosa, assim, muito grandiosa, sobre-humana, ao mesmo tempo que muito natural. A questão estética ser mais de cria também e originária. Então, assim, o canto Onija, né, que a gente tem um grito que é Onija não para, toda guerreira carrega sua espada. Eu achei incrível, sério, incrível ver uma fotografia minha, que é a Mark Onija, minha irmãzinha, né? De drag, no seu primeiro dia de performance de drag, foi no baile de Guerrilha 3.0. E aí, chega no meu Instagram direct falando que, né, tinha um desenho da minha foto. Eu fiquei assim, gente, a minha arte alcançando patamares muito incríveis e sensíveis, porque eu também desenho e ver que a minha foto tem essa potencialidade de inspirar outra arte e de forma assim realista. Então você fez um desenho da minha foto, sabe? Então isso dá muita vida e uma reprodução, um poder de reprodução e de impacto que eu adoro, sabe? Eu acho que eu tenho essa gana mesmo, que é de permanecer, que isso se perpetue. Então, se isso for muito forte e ao mesmo tempo frágil, tipo, frágil de sensibilidade, de vulnerabilidade que a arte tem, eu gosto muito. Eu fiz um zinão, né, um zine grandão. A capa é a minha foto de perfil do Instagram, segue lá, gente, astrix.h. Eu posto as minhas artes lá, sempre sobre performance e sobre palhaçaria também. Essa é a minha persona palhaço. E eu faço, a maior parte das minhas artes, elas são com giz pastel oleoso. Mas esse zinão, ele tem muito texto, muitas pesquisas em relação ao sangue, à soropositividade, ao surto da HIV/AIDS, né, no início da Ballroom, né, lá em Nova York. Também falo sobre automutilação, sobre menarca, né, que é o nome da primeira menstruação, porque apesar de tudo eu ainda sou uma pessoa transmasculina, né, então eu tenho as minhas vivências que são diferentes das pessoas transfemininas, né, das travestis. Eu tenho uma melhor amiga do ensino médio que ela se chama Moser Félix. Ela é uma pessoa assim, ela é uma travesti muito estudada, ela é muito envolvida na política e a gente era do movimento punk junto, assim. A gente transicionou junto no ensino médio e tudo mais. Por conta disso, a gente entrando na cultura ballroom, treinando lá na Rua 8, lá na Rua do Lazer. Atrás daquelas grades da Rua do Lazer tem um teatro de pedra, tem um teatro de cimento lá.
E lá a gente treinava. A gente pensando, nossa, Páscoa tá chegando, né? Ai, queria tanto ganhar um chocolate. Ai, nem vou ganhar chocolate, minha mãe não gosta de mim. Ai, eu nem moro com minha mãe. Ai, eu não tenho dinheiro pra comprar chocolate. Várias coisas, né? Aí eu e a minha amiga falamos, por que a gente não faz uma ball que vai premiar as pessoas com chocolate, né? Uma coisa assim, afetiva. E aí, os 3 primeiros anos, né? Os 3 anos que a gente fez a ball foram com chocolate. Aí nesse último ano, né, o 4º ano do evento, a gente fez sem chocolate porque a gente conseguiu uma ementa parlamentar que a gente conseguiu pagar as pessoas com dinheiro, né, para as categorias e para as pessoas que estavam trabalhando também. Então a gente teve essa oportunidade de pagar com aqué mesmo, mas antes era tudo com chocolate pra gente se afetar e ter essa experiência mais família mesmo, que me faz continuar voltando para as bolas. Eu acho que esperança, sonhos mesmo, sabe? Essa coisa da Ballroom, ela trazer pra gente família que não é família, né? Tipo, família pós-sanguínea, faz com que eu tenha acesso a pessoas de segurança em todos os locais. Então, se eu tenho uma casa, por exemplo, e essa casa tem um capítulo lá na Bahia, eu posso ir pra Bahia e ficar lá com as minhas irmãs de lá, entendeu? Então, assim, a Ballroom, ela pra mim traz esse lugar de eu poder viajar o mundo com segurança sendo quem eu sou. Eu não preciso trabalhar num escritório, eu não preciso ter um trabalho de elite pra eu conseguir viajar, pra eu conseguir conhecer os lugares que eu quero, sabe? Então, a Ballroom, ela tá sendo muito esse lugar pra mim, assim, de, tipo, ela ainda faz sentido pra mim em todos os sonhos que eu quero conquistar, sabe? Eu vejo que eu posso conseguir acessar essas coisas com a Ballroom. Everything that you have in store. Run amok now, get ready for the chant. Don't give it up, bullshit, stand that you can't. The bird you can't, you can feel it in your bag. Now bring it down, come from the back. Kitty, kitty, brr, kitty, kitty, cat. Let's go. Listen, Ricky, ticky, purr, con, feminine, kitty, purr, con, Ricky, ticky, surf, feminine. Da, purr, ooh, get bad, Ricky, ticky, ticky, tat, kitty, kitty, cat, meow, con, pussy, ooh, pussy, sooner, con, pussy, serving in the room. Tuna, con, kitty, kitty, cat, hit, cat, brr, rat, cat, yeah. Ricky, ticky, purr, con, feminine, kitty, purr, con, ooh, Ricky, ticky, feminine. Da, purr, ooh, get back, Ricky, ticky, serving in the room, kitty, cat, purr, cat, meow, pussy, sooner, con, pussy, sooner, feminine, give me what I want, sooner, con, pussy, kitty, cat, purr, cat, kitty, cat, brr, shit, cat, brr. You put me on the spot.